Tudo é História. A partir de agora, aqui no programa Movimento Cultural, temos a alegria e o prazer de receber o nosso querido amigo, historiador Lula Couto. Boa noite, professor Lula. Boa noite, meu querido Marcelo. Boa noite para todos os ouvintes. Prazer muito grande estar com vocês. A alegria é toda nossa. Tudo em paz, meu amigo Lula? Tudo caminhando, né? Ainda mais nessa semana, né? Que se aproxima aí a Páscoa. É um momento de encontro, de confraternização. E nada como estar contigo aqui para que a gente possa conversar. Muito bom. Lula vai trazer o tema O Cristianismo e os Direitos Humanos. Um convite para ir ao encontro dos pequeninos do Senhor. É isso, Lula? Pois é, eu acho que na semana da Páscoa, nada como falar um pouco da importância do Evangelho de Cristo, a importância do dizer, da importância da filosofia, do pensamento espiritualista, que reforça essa ideia, Marcelo, dos direitos humanos. Muita gente esquece que esse Cristo que a gente fala é o Cristo que, desde antes de nascer, teve que se ausentar da sua cidade natal, porque era perseguido. Não é? A Maria foi perseguida, o José foi perseguido, o Cristo nasceu numa manjedoura, nasceu como sendo um refugiado. Refugiado, só, justamente. Que situação, não é? Justamente. O Jesus, ele é um representante dessa população mais carente, essa população mais pobre, quer dizer, uma população que tem que resistir para sobreviver. Para início de conversa, Lula, me permita, para início de conversa, em tempo de tantas coisas que acabaram se naturalizando, né, por alguns pensamentos, talvez os pais de Jesus tivessem sido barrados no país, né? Muito bem colocado, provavelmente, porque você veja, daquela região que Jesus veio, aquela região do Oriente Médio, da Palestina, né, onde é o berço da religião monoteísta, você sabe que a família de Jesus era toda judia. Maria era judia, José era judeu, o Jesus era judeu, e o judaísmo foi a primeira religião monoteísta do mundo. E dessa religião monoteísta judia vem o cristianismo. Então, nós estamos vendo muitos refugiados que vêm dessa região e são barrados na contemporaneidade, sabe? Sim. Nesse mundo pós-iluminismo, esse mundo onde nós já tivemos mais de 2022 anos do nascimento de Jesus. Mas parece que a gente não aprendeu muito com essa história do humanismo. Muita gente que se diz cristão, às vezes não percebe essa simbologia que Jesus representou e que representa. Por quê? Porque ele, como imigrante, refugiado, que é perseguido, uma perseguição cruel, ele foi perseguido pelo Império Romano, e depois, quando ele adulto já e começa a pregar a religião, quando ele começa a representar o Messias, o enviado de Deus para a redenção daqueles que creem no seu ideal, no seu pensamento, ele também é perseguido. Ele não é só perseguido, mas ele é preso, ele é torturado, Marcelo, até a morte. Ele é crucificado por um dos impérios maiores de toda a história, que foi o Império Romano. Jesus é crucificado pelo Império Romano como um prisioneiro. Jesus é um prisioneiro político, Marcelo. Jesus, ele vai de encontro às normas da desigualdade, da exploração. Não é à toa que o cristianismo ele cresce muito nessa época como sendo uma religião do povo, dos mais humildes. E os exemplos que Jesus dá, Marcelo, quando ele se dirige aos humildes e protege os humildes, quando ele protege a prostituta de ser apedrejada, quando ele lava os pés dos humildes, quando ele está diante do sofrimento dos humildes, acolhendo os humildes. Qual seria a atitude de Jesus hoje, por exemplo, num país como o Brasil? Qual seria o lado de Jesus? Ele estaria do lado dos indígenas, da floresta amazônica, dos desabrigados, das vítimas das enchentes. Ele estaria do lado daqueles que moram
na rua, Sim. ele estaria protegendo os mais pobres. Então, esse evangelho, esse ensinamento de Jesus, ele, nessa semana da Páscoa, eu acho que eles caem muito bem nesse Brasil de hoje, que é um Brasil que muita gente, às vezes, essas pessoas vão para a igreja, rezam, falam em nome de Jesus, mas quando sai da igreja, parece que esquecem um pouco desse ensinamento básico de Jesus, que foi o ensinamento de estar com os pobres, de estar com os humildes. E foi um ensinamento, Marcelo, reproduzido e difundido por figuras como Dom Helder, Dom Paulo Evaristo Arnes, por figuras como o próprio Papa, o Papa Francisco, Sim. que é um Papa que está em sintonia com os mais pobres, né, com figuras como, por exemplo, o próprio Francisco de Assis, né, que esteve do lado dos mais pobres e dos mais humildes. Então, não há como dissociar, sabe, Marcelo, esses ensinamentos da luta pelos direitos humanos. Isso é bem interessante que você traz, porque parece paradoxal, mas eu já vi nesses comentários, né, de redes sociais, Instagram, Facebook, quando você vai olhar, críticas de religiosos, de cristãos, principalmente em relação ao Papa, por ele ter pensamento assim. Eu já vi cristãos chamando o Papa de comunista. Não, porque esse Papa é comunista. Quer dizer, porque o Papa, ele abraça os excluídos. Eu tenho dificuldade em entender esse paradoxo, meu querido Lula. Eu também tenho, Marcelo. Eu também tenho. Eu não sei se você já viu. Não sei se você já viu. Pois não, Marcelo. Você falou agora. Eu não sei se você já viu comentários desse tipo. Muito. Não só vi, como li, né? Ouvi, e atualmente isso tem acontecido muito no Brasil, porque parece que a preocupação com os mais pobres, a preocupação com os indígenas, a preocupação, por exemplo, com a comunidade LGBT. Veja, se Jesus estivesse hoje, ele abraçaria um representante da comunidade LGBT. Sim. E diria, sabe que frase, Marcelo? Sim. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. No mínimo. Perfeito. No mínimo. Perfeito. Quando você vai nas escrituras judaicas, e isso você traz com muita propriedade, você vai ver que um dos perfis mais odiados era o da mulher adúltera. Justamente essa história que você traz, né? E que ele não exclui, ele abraça. Ele abraça, e longe de mim, está querendo dizer aqui que o homossexualismo é pecado. Longe de mim, claro que não. Mas eu só estou dizendo que a atitude de Jesus para aqueles que são vistos como pecadores é uma atitude de acolhimento, e não de jogar pedra. Quer dizer, que certamente eles seriam chamados de comunista, de esquerdista, mandariam Jesus para Cuba. É verdade. Para Cuba, Jesus. E imagine Jesus crucificado como bandido. Olhe, eu não sei não, sabe, Marcelo, mas é capaz de alguém se fosse hoje, alguém passaria perto da cruz e diria: bandido bom é bandido morto. Pois é. Eu sinto uma pena muito grande de pessoas que se dizem cristãs e não percebem o humanismo que há no cristianismo. Sim, não apoiam e não divulgam esse humanismo que há no cristianismo. Porque o cristianismo é basicamente isso. O cristianismo, quando surge, ele surge como uma religião humanista, dos mais pobres, dos humildes, de acolhimento, né? de alteridade, de perceber o outro como um seu igual. Essa atitude humilde de Jesus, ela representava tudo isso. Então, eu acho que nesse momento tão importante, que é o momento da Páscoa, onde a gente pensa e se confraterniza e encontra aqueles que nós e pensa exatamente nessa hora na questão da família, na questão do próximo, nada como discutir, falar, debater e lembrar de Jesus como sendo exatamente aquela figura que incorporou a defesa dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, Marcelo, é tudo que Jesus falou. Foi tudo que Jesus falou.
a defesa da vida, a defesa da liberdade, a defesa da dignidade, a defesa do respeito ao outro. Tá? Essa história de dizer que direitos humanos é direito para defender pessoas que não são merecedoras de respeito, isso é um absurdo. Então, que se aproveite a Páscoa, Marcelo, que se aproveite essa semana para que a gente possa pensar no Brasil e num país melhor. Né? Para que se possa pensar que aquelas cenas horríveis que estão ocorrendo lá na guerra da Ucrânia, elas não se repitam, que pessoas não sejam barradas fugindo da guerra porque são negras, porque são do Oriente Médio. Veja, isso está ocorrendo agora. Quer dizer, o imigrante que é ucraniano e é branco, ele é bem aceito na fronteira, na Polônia. Os negros, os árabes que estão lá na Ucrânia, eles não são recebidos da mesma forma. Onde já se viu isso? Quer dizer, crianças, mais uma vez, as crianças, os civis que são massacrados pela guerra, e são várias guerras, porque essa está repercutindo mais porque na Europa. Mas, por exemplo, no continente africano, são várias as guerras. Então, que se possa pensar mais, né, na paz, no bem-estar das pessoas, dos menos favorecidos, nos desabrigados, dos povos indígenas, da floresta. Que se possa pensar mais na liberdade que todos nós devemos ter de dar o destino que a gente quiser, às nossas preferências, às nossas vontades, enfim, para que se possa respeitar a pluralidade, respeitar a democracia. Jesus não combina com violência, Marcelo. Onde já se viu isso? Jesus não combina com agressão, Jesus não combina com arrogância, Jesus combina com humildade, com paz, com harmonia, com diálogo. Esse foi o ensinamento de Jesus e que a gente espera que se multiplique cada vez mais e que não só os cristãos, mas que todas as religiões possam pensar em vincular o seu ensinamento religioso com a vida melhor para todos nós, não é, Marcelo? É verdade. Deixa eu trazer para você, uma frase, está aqui no seu release, e vou pedir para você comentar essa frase, uma frase do John Wesley. O Evangelho de Cristo não conhece religião que não seja religião social. Não conhece santidade que não seja santidade social. Como é isso, Lula? É exatamente o que a gente está conversando, né, Marcelo? É o pensamento de Dom Helder. Tem um famoso disco eu acho que é Missa dos Quilombos, de Milton Nascimento, fantástico, que no meio de uma música tem uma oração a Mariana, que Dom Helder faz, uma reza, ele faz uma oração, ele gravou essa oração, e é exatamente o que você acabou de dizer. É um pedido e uma oração em nome dos fragilizados, dos mais pobres, para que se combata a desigualdade. Não dá para dissociar, Marcelo, isso foi que a gente começou a falar, né, na nossa coluna de hoje. Sim. Não dá para dissociar o pensamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não dá para ser dissociado de uma doutrina social. Não dá. Como é que você pode pensar Jesus e sair da igreja e ver um desabrigado pedindo auxílio porque não tem nem o que comer naquele dia? Aí você pega seu carro do ano e vai para um restaurante com sua família e sequer se importa com essa situação que o país vive, que sua cidade passa com tantos desabrigados. Então não dá para dissociar o Evangelho, o pensamento de Jesus, das questões sociais, que são tão caras para o nosso país, tão caras para a nossa cidade, cidade do Recife, para o estado de Pernambuco. Tem umas mensagens aqui no painel, nosso querido Marcos. Boa noite, amigo. Ele fala aqui, entrevista com Newton César. Logo, logo, viu, Marcão? Logo, logo. Canindé, gostaria de mandar meu cordial abraço para o professor Lula. Nessa época, professor, já havia guerra em religiões, porque hoje temos muitas religiões, né? Ele está afirmando, o Canindé. Fernando de Igaraçu,
Boa noite, Marcelo e professor Lula. O padre Júlio Lancelotti também é atacado sistematicamente porque faz um trabalho de ajuda aos excluídos. Aliás, um grande trabalho, né, Lula? Parabéns pela lembrança. O Fernando, né, Marcelo? Fernando, isso. Parabéns pela lembrança, Fernando. Grande lembrança, o padre Júlio Lancelotti. É exatamente isso que a gente está falando. Ele é um cristão preocupado com a realidade social na cidade de São Paulo. Ele acolhe exatamente essas pessoas. Há cenas assim lindíssimas dele abraçando os homossexuais, abraçando os dependentes químicos, levando uma mensagem, levando alimento, levando o acolhimento, levando o evangelho, levando o cristianismo raiz, que é o cristianismo despojado de preconceito. Esse é o grande ensinamento de Jesus, sabe? É o cristianismo despojado de preconceito e amparado pela questão social. Um abraço também para o Canidé. O Canidé é uma figura que está sempre presente, é sempre um prazer, e eu concordo plenamente com ele. A guerra religiosa sempre existiu, e olha, quando Jesus começa a pregar, ele prega em um ambiente politeísta, onde o monoteísmo também é perseguido. Ele prega em um ambiente, que é o ambiente do Império Romano, onde há a política do pão e circo, onde há espetáculos cruéis no Coliseu, animais ferozes atacando cristãos, atacando judeus, e é exatamente contra isso que Jesus se rebela. Então, se a gente pega os cristãos do passado, os judeus do passado, e vem agora para o presente, quem são? Quem são os perseguidos do presente? São exatamente essas pessoas que não têm abrigo, que não têm acolhimento, né? São os moradores das palafitas do Recife, são os moradores da Rua do Imperador, não é? Do entorno ali do Teatro Santa Isabel, que estão desabrigados. E as pessoas passam e dizem assim, olha, eles estão aí porque eles querem, porque eles recebem esmola. É o padre Lancelotti de Pernambuco que fica dando esmola, como se o que o padre Lancelotti faz lá em São Paulo, né? Porque o padre Lancelotti e Júlio Lancelotti, não é isso? Lá de São Paulo, ele tem esse trabalho de caridade, de assistência social. Então, como se a pessoa que para ali no Teatro Santa Isabel e fornece alimento para os mais pobres estivesse fazendo um desserviço à cidade. Olha, Marcelo, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí é uma notícia, é uma informação para os nossos ouvintes, para você. Nos anos 60, se eu não me engano, foi nos anos 60, a Rainha Elizabeth, essa Rainha Elizabeth, a rainha dos ingleses, ela veio visitar o Recife. Ela veio visitar o Recife e desfilou no Recife. Mas você sabe qual foi a preocupação das autoridades na época? Esconder a pobreza para a rainha não ver. Olha para isso. Esconder os mendigos, esconder o animal de rua. Parecia que o Recife era, sabe, era Londres. Então parece que passaram anos e a gente devia ter vergonha de existir a pobreza. Justamente. E não vergonha da pobreza. A pobreza, quando a pobreza está ali, é porque ela está necessitando, o pobre, o desabrigado, está necessitando do acolhimento. E que se aproveite esse período da Páscoa para se repensar as nossas atitudes, para que nós sejamos mais acolhedores, para que a gente possa, metaforicamente falando, lavar os pés dos humildes, acolher a prostituta, respeitar o diferente, proteger aqueles que merecem ser protegidos. Por quê? Repito, né? Como a gente começou no nosso início da nossa coluna. Se Jesus estivesse hoje conosco, ele estaria na Rua do Imperador. Ele estaria com os mais pobres. Essa é a grande lição do Evangelho, essa é a grande lição do cristianismo. Para a gente fechar, professor Lula, o Célio de Parnamirim diz: boa noite, Marcelo. Coloquei o professor Lula Couto para minha filha Bia ter uma aula. Abração, obrigado. A paz do Cristo revolucionário para todos. Uma mensagem do Célio. E vamos fechando, então. Isso aí é motivo de emoção para mim. Fico muito feliz, é muita responsabilidade diante dessa audiência fantástica da Rádio Jornal do Comércio, escutar de você, Célio,
um beijo grande para você, um beijo grande para sua filha, e que tenhamos uma Páscoa maravilhosa, que a gente possa abraçar a todos e que todos estejam com saúde e que a gente possa prosseguir nessa marcha, né, Marcelo? Eu sei que você é um espiritualista. Essa marcha por um país melhor. O tema foi apropriadíssimo, eu tenho uma postura, Lula, vou aproveitar já que você levantou o tema com muita propriedade, você é um cara que também respeita todas as religiões, né? É um historiador, o historiador tem essa postura, em sua grande maioria, né? Tem a postura do observador. Eu, como praticante da filosofia, você como historiador, a gente tem um olhar meio que antropológico em relação a esse homem, em relação a observar e ter uma postura de alteridade, de tentar compreender o outro sempre. Eu acho que se cada um de nós utilizar essa postura, a gente vai aprender a respeitar as diferenças. Acho que é o caminho, eu aprendo muito aqui com você nessa coluna, viu, meu querido Lula? Eu aprendo também muito com você, porque fico orgulhoso por essas palavras suas de carinho, de afeto. Eu digo mesmo em relação a você, também lhe acompanho nas redes sociais, eu sei do seu trabalho humanista e espiritualista. E também sei que muitos que estão nos ouvindo agora são pessoas que se conectam com esse ideal. E por isso essa mensagem de paz, de fraternidade, que a gente possa ter nos ensinamentos de Dom Helder, nos ensinamentos de Dom Paulo Evaristo Arnes, nos ensinamentos de Maria Teresa de Calcutá. A gente possa ter essa ideia de um cristianismo revolucionário nesse sentido, pacifista, revolucionário no sentido das ideias, né? Revolucionário no sentido do acolhimento, ela é revolucionário no sentido de perceber aquele irmão que tanto precisa da gente, revolucionário no sentido de mais cristãos conectados com a solidariedade. Esse é o meu desejo. E um beijo grande no coração de todos os ouvintes e de você. Maravilha. Uma super aula no Tudo é História. Um grande abraço, uma grande Semana Santa para você, meu querido Lula Couto. Abração. Um abraço para todos. Para você também. Muito obrigado. Valeu. Lula Couto no Tudo é História aqui do Movimento Cultural.